Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, mais um vídeo. E hoje, pessoal, vou trazer para vocês uma aula, tá? Explicando para vocês e mostrando na prática também o estilo de trade que eu considero mais rentável, tá? No day trade, principalmente, porque muitas vezes o mercado ele se movimenta de forma direcional, né? Então, esse estilo de trade, ele é bem rentável. Muitas vezes ele te proporciona aí pegar movimentos grandes, tá? Então, antes da gente começar de fato, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho. Me segue também nas redes sociais, meu Instagram tá aí na descrição. Se você tem interesse em ser meu aluno, participar do meu treinamento, o link também tá aí na descrição, tá certo? Por que que acontece? Eu sempre falo isso, na verdade isso é algo que já é divulgado, né, dentro do mercado aí, por muitos e muitos anos, né? Aquela seguinte frase, a tendência é sua amiga, né? E isso tem um embasamento muito grande, tá? Por detrás disso. Por quê? Muitas pessoas, quando vão operar contra a tendência, elas começam a caçar topo e fundo. E é aí que mora o problema. Muitas vezes a pessoa compra um rompimento de fundo, vende um rompimento de topo, né? E aí o mercado acaba continuando a favor daquele movimento e a pessoa tomando stop. Dá para operar contra a tendência? Dá, mas eu considero que, pensando assim, em custo-benefício, o trade a favor da tendência, ele é mais tranquilo e mais rentável, porque, pensem comigo, vamos pegar os movimentos de tendência. Ó, observa esse dia aqui, por exemplo, dia 19. Quais pernas são maiores? Ó, as pernas compradoras ou as vendedoras? Ó, compradoras ou vendedoras. Estão vendo que as compradoras, no caso, sempre são maiores, então é aqui que eu me refiro, né? Tentar aproveitar um pouco mais deste movimento. É lógico, tá, que para você operar tanto a favor quanto contra, você precisa saber ler o gráfico, você precisa ter contexto, saber os melhores pontos, né, de interesse. E aqui eu demonstro para vocês uma operação que eu realizei, eu postei lá no meu Instagram, por isso que eu falo para vocês, me seguem lá no Instagram, eu postei essa operação, postei o desenrolar dela, postei minha saída, postei tudo, tá? Basicamente, pessoal, foi uma operação de pullback, tá? O mercado ele abre num movimento forte de baixa, vou deixar mais forte aqui. Ele inicia uma correção, tá? Essa correção, ela vem até aproximadamente a região do fundo anterior aqui, ó. Vou deixar marcado, ó, fundinho anterior, tá? E nós tínhamos também como outro ponto aí de confluência, a região do 50%, tá? Então era mais um dos pontos aí de parada que nós tínhamos, né, que poderia nos servir como resistência. Além disso, pessoal, percebam como o mercado começa a defender essa região, a gente começa a ver bastante pavio, né, briga. Foi aonde eu decidi fazer o meu trade, por quê? Porque eu estava buscando seguir a pressão principal, que até então se mostrava vendedora. Olha a perna de baixo. Olha lá. A perna de queda era bem maior do que essa perninha de alta. Nós tivemos, né, uma perna de alta aqui, mas o mercado ele faz uma perna de baixa maior. E aí nós tivemos, né, essa correção. O mercado pega, deixa gatilho, confirma, venda no rompimento, stop técnico e o mercado simplesmente derreteu. Foi um movimento aqui, ó, de aproximadamente quase 1.000 pontos, tá? Eu saí com exatos 760, tá? Tava gravado, né? Até coloquei lá no Instagram, o pessoal viu nos stories, né? E esse tipo de trade aqui, quando a gente está a favor, muitas vezes também o movimento de impulsão é mais rápido, tá? O mercado ele tende a acelerar mais rápido. Agora, às vezes, né, quando a gente pega um movimento contra, principalmente, por exemplo, uma quebra micro, né? O que acontece muitas vezes é o mercado demorar antes de fazer o movimento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele testa, quebra a estrutura, volta a testar de novo, tenta cair, volta, tenta cair, volta, tenta, e aí sim ele consegue abrir um movimento de queda mais forte. Então a gente vê que o movimento de impulsão às vezes ele não é tão rápido, tá? Não estou dizendo, pessoal, para vocês que
nós não devemos operar contra a tendência, tá? Porque às vezes a pessoa ela acha, ah, não posso operar contra a tendência? Não. Se você trabalhar da forma correta, você consegue. Mas o foco desse vídeo aqui é mostrar para vocês uma maneira que eu particularmente considero mais rentável, tá? Que eu considero um custo-benefício melhor, entendeu? O custo de oportunidade. Então, esse trade aqui, por exemplo, eu passei calor nenhum praticamente, né? A não ser esse momento que o mercado voltou aqui, tá? Mas, tipo, ele já acionou, começou a cair, aí lógico, né? Aqui eu corri o risco que era o quê? O preço segurar no fundo. Inclusive, a gente estava na sala ao vivo, né, nesse momento. Então, eu corria esse risco aqui, ó, do mercado bater nessa região de fundo aqui. Vou deixar verde, ó. Eu corri o risco do mercado bater nessa região de fundo e voltar. Então, o único calor que a gente passou foi quando ele tentou voltar, né, para estopar, mas depois, logo em sequência, seguiu. A gente vê que foi só um candlezinho ali frustrado, né? E aí o mercado acelera de novo o movimento. Então, eu sempre priorizo, quando possível, porque nem sempre é possível, as operações a favor da tendência, por conta desse motivo aqui, ó. As pernas direcionais, elas são sempre maior do que as pernas contrárias, ó. Olha as pernas de alta, perna de baixa, perna de alta, e aí sim o mercado, né, vai se desenrolando. Então, esse trade aqui, a leitura dele foi bem simplificada e foi rentável, né? Então, basicamente, foi o pullback aqui, ó, na região dos 50%, com o fundo anterior, candle 9, candle 10 confirmando, venda, stop técnico, e o mercado pega e acelera e faz um movimento de baixa, tá? Foi o único trade que eu fiz, né? Inclusive, para quem me acompanha mais de perto lá no Instagram, tá vendo que eu tô ficando bem sem tempo esses últimos dias, né? Porque eu estou desenrolando, né, desenvolvendo um novo projeto, abrindo um negócio físico aqui em um shopping da cidade, então isso está me levando bastante tempo, né? Mas eu estou priorizando os tiros certeiros, né? Então eu fiz o meu dia, já era, na verdade, não era nem 10h30. Então, assim, foi um movimento forte num curto período de tempo. E às vezes as pessoas ficam batendo cabeça, né, querendo caçar fundo, né, querendo adivinhar onde que vai ser o fundo do preço ou onde que vai ser o topo e deixando os movimentos bons passar. Então, o que eu tenho, né, para recomendar para vocês o principal, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, opere a favor da tendência, tá? Eu até gravei um vídeo esses tempos para trás, né, falando que às vezes você fica deixando de pegar o pullback para pegar a quebra. Um exemplo está aqui, ó. O mercado, ele, por exemplo, faz um movimento de queda, corrige, a pessoa não pega a venda. Aí ela vai pegar aqui, ó, na quebra. Deixou o gatilho e confirmou. Compra, stop. Esse é o problema que eu tinha dito, né, no vídeo que eu gravei. A pessoa não pega o movimento, né, a favor e quer pegar o movimento contrário. E aí o mercado acaba devolvendo e ela acaba tomando aí, às vezes, uma sucessão de stops, né, desnecessários por não seguir a tendência, tá? Quando há possibilidade de seguir a tendência, ótimo, eu sigo ela. Agora, quando não há, eu vou contra, dependendo de uma quebra de estrutura, tá? Então foi um trade bem desenhado. Eu tive várias pessoas que me mandaram mensagem falando que pegou o trade também, então foi um trade bem interessante. E eu achei que ele foi um trade que serviu como base, né, para que vocês entendessem um pouco mais do que eu estava querendo dizer a respeito dos movimentos a favor da tendência, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Priorizem tendência. Priorizem tendência. Quando não há possibilidade de priorizar tendência, você vai contra o preço, mas o seu foco deve ser sempre a tendência, beleza? Tamo junto, fortalece aí o canal no like, né, no comentário, indica o vídeo para algum amigo, para alguém que está com dificuldade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.